Boa noite a todos. Estamos aqui para dar início a essa pequena aula, revisão, que vai envolver os conteúdos de teologia fundamental e de introdução às Sagradas Escrituras. Quem vai estar comigo aqui é o Gabriel de Brito, professor lá da Escola da Fé, e a ideia é podermos fazer uma pequena revisão dos conteúdos que nós já demos nas aulas anteriores, inserindo alguns novos elementos para reflexão. Vamos só esperar o Gabriel entrar aqui para podermos começar. Opa, cadê? Pois é, cadê o Gabriel? Pronto, entrou. Eis-me aqui. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Já fiz uma breve apresentação aqui, do nosso objetivo hoje, que é fazer uma pequena revisão dos conteúdos que nós já apresentamos nessas últimas aulas, envolvendo as temáticas, de teologia fundamental e de introdução às Sagradas Escrituras. Perfeito. Então, a ideia hoje é que a gente fizesse um bate-papo, o Gabriel trazendo alguns dos elementos que ele apresentou, e eu podendo complementar de alguma forma, e da mesma forma eu trazer alguns elementos dos quais apresentei, e o Gabriel também poder complementar. Então, vamos aqui no Para o Ímpar. Quer começar, Gabriel? Não, você começa. Podemos começar, muito bem. Então, a disciplina de Teologia Fundamental, que nós, esse semestre, vamos estar trazendo como novidade na Escola da Fé, ela tem como principal objetivo, dar as razões da nossa fé. Então, quando falamos que somos católicos ou que professamos uma outra fé, é necessário que a gente parta dos fundamentos dessa fé. Então, existem premissas básicas, perguntas que são essenciais para que a gente entre com mais maturidade. De modo especial, vamos tratar da crença no catolicismo, na crença na fé católica. E a teologia fundamental, então, é para nós aquela disciplina que vai trazer principalmente 3 questões. O porquê de crermos em Deus, o porquê de crermos em Jesus Cristo e o porquê de crermos na igreja. Então, são perguntas que normalmente nós já consideramos como pressupostos da nossa fé, uma fé que muitas vezes é alimentada de família, por conta da tradição, muitas vezes não nos permite passar pelo itinerário de nos fazer esses questionamentos. Por que de fato cremos em Deus? Será que ele realmente é crível? Será que existem razões suficientes para crer nele? Será que existe algum elemento em que a razão nos coloca um limite e daí temos que dar um salto de fé? Será que existem provas realmente materiais, concretas, que nos comprovem a existência de Deus? Ou será que, na verdade, nós usamos, vamos dizer assim, de uma indução de poder, a partir de um conjunto de elementos que nós observamos, concluir que Deus existe, Então, questões como, por exemplo, a própria vida de Jesus Cristo, o que significa para nós historicamente, o que significa para nós a nível de fé. Será que podemos sintetizar somente uma dessas duas abordagens, uma abordagem simplesmente fideísta
ou uma abordagem totalmente racionalista? Será que essas duas visões não comprometem, de certa forma, a maneira como nós acreditamos? E, por fim, né, qual que é a função e a finalidade da igreja? Compreendermos, por exemplo, de que maneira se dá a instituição da igreja nos ajuda a ter uma visão correta do que seja a igreja. Então, até mesmo para que possamos criticar e que possamos ter, de certa forma, uma opinião rígida ou talvez mais amena em relação à igreja, temos que ter uma imagem correta do que seja a igreja. Então, de nada vale nós fazermos um conjunto de críticas, muitas vezes bem elaboradas, mas em cima de uma imagem correta que nós temos. Então, essas três perguntas, dentro das quais cabe mais um conjunto numeroso de perguntas, são as perguntas essenciais, as que tangem essa disciplina da teologia fundamental, né? Por que creio em Deus? Por que creio em Jesus Cristo? E por que creio na igreja? Então, essa é a síntese, né? Por assim dizer, dessa disciplina. Ela basicamente passa por todas essas perguntas. E, naturalmente, vamos, em algum momento, ter que ter um fundamento que é a revelação cristã. E a revelação cristã está em boa parte nas próprias Sagradas Escrituras, né? Temos acesso de modo material, mais palpável, às Sagradas Escrituras, quando nos referimos à revelação. Então, as duas disciplinas, né, teologia fundamental e introdução às Sagradas Escrituras, caminham muito juntas, né? Eu estou aqui pensando que a sua breve introdução deve estar sendo tomada pelos nossos amigos da Escola da Fé quase que como um tratado de teologia fundamental, semelhante aos tratados dos jesuítas, quando escrevem sobre teologia fundamental. Então, mas uma questão mais interessante assim, de o porquê muitos talvez estarem perguntando, mas eu sou católico há tanto tempo e ninguém jamais me fez essas perguntas, por que creio em Deus, por que creio em Cristo e por que creio na igreja. Isso se deve a uma questão muito, muito simples que você colocou aí, e que é a razão da escola da fé. Nós temos na nossa sociedade, a maioria dos nossos católicos, os nossos irmãos católicos, o são em razão de uma tradição familiar. Os meus pais são católicos, a maior parte da minha família é católica. Em razão disso, eu também sou católico e aí eu sou batizado quando criança, sou crismado no início da adolescência ou na adolescência. E, enfim, eu tenho uma vivência católica quase que natural, faz parte de um processo natural da vida, né? Tanto que aquelas pessoas, mesmo as pessoas que não têm uma vivência de fé, uma caminhada cristã, não na igreja, não participam ativamente da igreja, mesmo até mesmo pessoas que não são católicas, como, por exemplo, os espíritas, eles fazem questão de batizar os seus filhos, de se casarem na igreja, enfim, de obterem alguns sacramentos. Então, a boa parte da nossa população católica, dos nossos irmãos católicos, crescem do ponto de vista de estatura, né? Crescem cronologicamente, fisicamente e espiritualmente, sem se perguntar o porquê, ou quais são as razões da nossa fé. O que, infelizmente, leva à possibilidade de um católico adulto, uma pessoa adulta da Igreja Católica, que não sabe propriamente os rudimentos básicos da fé católica. O que não é o caso do pessoal da Escola da Fé. Agora, realmente, a experiência, muitas vezes, de um convertido ao catolicismo, né, passado por uma outra religião, ou, né, dentro do próprio âmbito cristão, ele, pela sua atitude de conversão, se supõe que ele tenha passado, talvez, por algumas dessas questões, né, porque uma vez que a fé também é apresentada de uma maneira muito cultural, de uma maneira muito vivencial,
dentro de um âmbito familiar, é natural que não se questione. E aquele que se questiona, ele naturalmente vai se debater, né, e confrontar aquelas situações, e dali ele pode, de maneira mais definitiva, reafirmar aquela fé, ou de maneira contrária, buscar algo que realmente ele compreenda, ter maior depósito de fé, ter maior conteúdo em relação à verdade. Então é interessante também comparar essas experiências de alguém que nasce dentro de uma religião, né, nasce dentro de uma fé, e de alguém que faz a etapa de trocar, né, de mudar. Né? Realmente são situações que trazem questões diferentes. Estou pegando aqui a passagem que nós temos aqui na Carta de São Pedro, que de certa forma fundamenta para nós, né? Da teologia fundamental. Exatamente. Então aqui temos na primeira carta de São Pedro, deixa eu só pegar aqui, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim para nós. Né? Vou voltar só um versículo antes, 2 versículos. E quem vos há de fazer mal, se sois zelosos do bem? Mas, se sofreis por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não tenhais medo nenhum deles, nem fiqueis conturbados. Antes, santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações, estando sempre pronto a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-lo pede. Então, essa é a grande passagem que, de certa forma, fundamenta toda a compreensão da teologia fundamental. Dar as razões da nossa esperança, dar as razões da nossa fé a todo aquele que nos pedir. Né? Então, as Sagradas Escrituras é depósito riquíssimo de razões da nossa fé. Veja que interessante, Giovanni, que nós estamos falando aí da primeira carta de São Pedro, uma carta ainda no primeiro século, do final do primeiro século. E você veja que o próprio Pedro, um apóstolo que teve com Jesus Cristo e que foi escolhido para conduzir a igreja, já tendo uma preocupação efetiva de dizer aos cristãos de sua época: vocês precisam estar preparados para dar as razões da vossa fé, dizer o porquê da vossa fé, o porquê de você crer. Eu não sou católico porque meus pais são católicos, ou a minha esposa. Não, eu sou católico porque existe um fundamento, existe uma razão, existe uma revelação. E eu resolvi crer. Eu respondi essa revelação crendo na igreja. Exatamente. E só para fechar um pouco mais essa introdução, né, me recordo também o livro que nós utilizamos no curso. Um dos livros é um livro de um senhor chamado Rino Fisichella, né, Introdução à Teologia Fundamental. E é engraçado que ele traz para nós a imagem do povo de Deus, né, o povo de Israel, chegando na Terra Prometida. E eu estou ouvindo aqui acho que o panelaço programado para as 20h30, Panelaço, né? O panelaço está no horário. 2 minutos. Aqui está no horário. Muito bem. Eu moro, não tem panelaço. Mas está acontecendo. Aqui eu estou cercado de uma vizinhança que tem bastante panelas e cuja acústica do ambiente, né, favorece a disseminação dos barulhos. Mas, enfim. Esse senhor chamado Rino Fisichella, ele traz uma imagem interessante. Ele compara o povo de Israel a um povo que, antes de entrar na Terra Prometida, eles precisam fazer um exercício de teologia fundamental. E é interessante que ele destaca alguns pontos que ele fala assim, por exemplo, Moisés pediu que fosse feito o recenseamento do povo. Na sequência, Moisés pede que alguns exploradores vão reconhecer a terra antes de que todos pudessem entrar. Em um certo momento, eles fazem uma avaliação de todo o itinerário que eles fizeram no deserto, até chegar naquele ponto. Né? Moisés dá um conjunto de advertências e eles pedem, uma das coisas que Moisés pede é para que tenham sempre na memória o passado deles. Então, esse exercício de conhecer, de averiguar cuidadosamente, de ter memória de tudo aquilo que aconteceu, de ter como instrução principal
algumas advertências para que a gente não esqueça da nossa história, são um conjunto de elementos que nós precisamos dentro da teologia fundamental. Então, reconhecer a própria formação do cristianismo, a própria maneira como Deus se revela na história, a maneira como as pessoas foram transmitindo essas informações, tudo isso nos adverte, né, para o que é essencial da nossa fé. Não é uma fé que foi construída em cima do século XXI, né, mas uma religião que tem uma história por detrás. Então, considerar essa história é fundamental para realizar bem também essa teologia fundamental. Tá me acompanhando ainda? Perfeito, eu estou te ouvindo bem. É Muito bem. preciso lembrar que o fenômeno histórico do Êxodo, em que o povo, na verdade, a gente fala povo de Israel, mas não havia propriamente ainda um povo de Israel, em que os descendentes de Abraão, que formariam o povo de Israel, saem do Egito, lá pelo século XIV a.C., em direção a Canaã. Essa saída do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, a jornada de 40 anos pelo deserto e o ingresso na Terra Prometida, ela pode ser vista como uma grande alegoria da própria igreja, não é? Das pessoas que viviam no Egito como escravos, não é? E que saem do Egito, passam pelo Mar Vermelho, numa simbologia do batismo, e passam 40 anos no deserto, ou seja, passam uma jornada, uma vida, uma caminhada de fé, onde se aprende, onde se passam provações, onde erramos, onde recomeçamos, até chegarmos à Terra Prometida. Portanto, é bem interessante admitir nessa comparação, vermos naquele povo também uma espécie de uma teologia fundamental, porque eles de certa forma, eles foram a nossa previsão, né? De certo modo, nós somos a realização daquilo que eles simbolizam. Uhum. Então, é muito rica essa comparação com o povo de Israel. E lembrando, essa é, aliás, uma das leituras, essa é a primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje era do capítulo 4 de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, é a parte final dos ensinamentos de Moisés. E uma das coisas que Moisés fala no capítulo 4 de Deuteronômio, que é a primeira leitura na liturgia de hoje, é uma advertência para que o povo se lembre, de quem é Deus, daquilo que Deus lhes ensinou e daquilo que eles creem, daquilo que eles acreditam, porque eles estão para entrar noutra terra, né, para que eles não esqueçam de sua história, de seu passado, ou podemos dizer, para usar o gancho da disciplina Teologia Fundamental, para que eles não esqueçam das razões de sua fé, das razões que levaram a que eles saíssem do Egito, que deixassem a condição de escravo, que atravessassem o deserto, que passassem pelo Mar Vermelho. Ou seja, se você pensar do ponto de vista histórico, existe um conjunto de razões, existe um conjunto de fundamentos para aquele povo, assim como para nós, como igreja. Perfeito. Muito bem. Bem As lembrado panelas. da Eu leitura estou de ouvindo hoje. daqui as suas panelas, Jeová. E eu que eu já fechei a janela, consigo isolar mais a acústica. Bom, uma outra coisa que também dá para puxar o gancho a partir desses detalhes é de recordar que também a história para o ser humano como um todo é importante, né? Não é por acaso que a história é uma das grandes ciências que nós temos, talvez uma das mais antigas no que diz respeito ao registro da própria existência da humanidade, porque a história traz consigo algo que é muito relevante. As memórias das situações que nós vivemos nos permitem construir uma espécie de uma escada cheia de degraus nos quais a gente observa que a humanidade ela tem momentos significativos de estabilidade, momentos de mudança, estabilidade, mudanças.
Então, essa história que nós trazemos, que muitas vezes podemos até traduzir de certa forma como se fosse tradição, ela nos permite pisar de maneira concreta num degrau. E em cima daquele degrau, a gente poder dar passos maiores, né? Então, é interessante essa comparação, né? Temos aquela famosa frase, né? Só cheguei onde cheguei porque subi no ombro de gigantes. Então, ter essa consciência de que subir num patamar, né? De ter a segurança de um patamar, nos permite, sem dúvida alguma, dar passos maiores, né? E nisso entra a história humana e, naturalmente, a história das religiões e, mais propriamente, a história do cristianismo. Né? Temos Isso é muito que identificar esse degrau, desculpa. Isso é muito interessante porque essa história de subir no ombro de gigantes, nós temos a história da humanidade que nos ensina, nós temos a história mais especificamente da revelação, a história do povo de Israel, que é a história basicamente do Antigo Testamento, mas sobretudo a história da igreja e a história da vida dos santos. Tem um vídeo, um desses muitos vídeos do padre Paulo Ricardo, quando ele comenta sobre essa questão, ele diz que ele não é ninguém, mas ele está sobre os ombros de um Santo Tomás de Aquino. Ele está sobre os ombros de São Francisco de Assis, de São Boaventura, de pessoas que, como nós, viveram essa vida, viveram no curso da história e tiveram a sua caminhada cristã. Então, estamos nos ombros de gigantes, ou pelo menos poderíamos estar ou nos sentir nos ombros de gigantes. Pelo menos no nível do conhecimento, nós já temos tudo isso. Exatamente. E é importante considerar tudo isso, ao invés de nós simplesmente nos aventurarmos na compreensão da fé cristã. E daqui outro detalhe importante, né? Citando também o padre Paulo Ricardo, ele, dentro do curso dele de Catecismo da Igreja Católica, cita uma coisa interessante. Ele diz assim: é necessário conhecermos primeiro o catecismo antes de fazermos a leitura das Sagradas Escrituras. De tal maneira que ele estabelece para nós, né, um caminho correto, né, um caminho mais seguro de compreender os fundamentos que nos vão indicar, inclusive, as luzes de interpretação e de exegese bíblica. Então, nos aventurarmos na fé cristã a partir da nossa própria interpretação, a partir do nosso próprio desejo, é um risco muito grande, porque, assim, somos livres para exercitar dessa forma, mas corremos o risco muito grande de ter uma visão errada do que seja propriamente a fé católica, do que seja propriamente Deus, Cristo e a Igreja. Então, e existem inúmeros exemplos. Os nossos irmãos separados protestantes constituem um exemplo clássico da ideia do autoexame das Escrituras. Isso é algo que eu não falei ainda na turma enfim, na mesma turma, né? O autoexame, o livre exame das Sagradas Escrituras, que é um dos pilares do protestantismo, que é um erro crasso, porque leva à multiplicidade de interpretações, à multiplicidade de visões e, consequentemente, à multiplicidade de agremiações religiosas. Essa afirmação do padre Paulo Ricardo, de que talvez conhecer o catecismo antes seja melhor, é bem interessante, porque, na verdade, se você fizer uma leitura do catecismo ou um exame rápido, lendo algumas páginas, o que você vai verificar? Que o conteúdo do catecismo é as Escrituras Sagradas, naquilo que é essencial para a nossa salvação, aquilo que constitui propriamente a revelação de Deus, a tradição da Igreja, o magistério da Igreja, é também um conjunto de ensinamentos da vida de santos, só que todos esses conhecimentos, eles estão ordenados, eles estão organizados e coerentemente dispostos, né? De modo que é lamentável que nós católicos, ou que a maioria dos católicos, não tenham em sua casa um exemplar do catecismo e não façam uma leitura regular, mesmo diária, do catecismo. Quem fizer vai descobrir uma leitura agradabilíssima,
um conjunto de ensinamentos com uma precisão, uma concisão lógica impressionante. É muito belo como o catecismo promove um diálogo entre as escrituras, a tradição, o magistério, o ensinamento dos padres da igreja, o ensinamento, os exemplos da vida dos santos, né? E se você puder, leia o catecismo todos os dias. Tenha ele em PDF no celular, enfim, no meio eletrônico, tenha o livro escrito, carregue na mochila, porque... e cada vez que você lê, você... Eu vou lhe dar um exemplo e já vou puxar um outro assunto, Jeová. O primeiro item do catecismo é algo absolutamente fantástico. É uma frase riquíssima. Nós poderíamos passar a noite toda para falar dela. Os primeiros 26 itens do catecismo é mais um conjunto de considerações e de explicação do seu conteúdo, né? E o catecismo começa propriamente, claro que esses 26 itens, o seu conhecimento é interessante para a compreensão, mas ele começa propriamente no item 27, com a frase lapidar, assim: o homem é capaz de Deus. Pronto. O homem é capaz de Deus. A partir daí se desenvolve todo aquele ensinamento da necessidade do ser humano de ter o seu coração preenchido por Deus, de ter sido criado por Deus, de ter em seu coração uma fagulha, uma centelha divina, e de precisar enormemente do preenchimento desse vazio pela mesma divindade que o criou, né? E ele termina esses primeiros itens do catecismo com uma pérola de Santo Tomás, de Santo Agostinho, logo no início ali das Confissões, quando ele diz: para ti, ó Deus, fomos criados, e irrequieto anda o nosso coração enquanto não repousa em ti. Então, aproveitando que estamos falando de teologia fundamental, uma das formas de conhecermos os fundamentos da nossa fé, uma das formas mais belas, e já está lá pronto, disposto, organizado, num modelo pedagógico construtivista, que você começa a estudar e você vai aprendendo ao longo facilmente, com o índice alfabético emissivo, é o catecismo da Igreja Católica. Pense nisso. Exatamente. Eu me recordo, inclusive, de alguns questionamentos que surgem dentro da nossa faculdade de teologia. Muitas vezes, ao falar-se em teologia, é comum, tanto da parte de estudantes quanto de alguns professores, não terem o catecismo como referência, por não considerar propriamente que seja teologia. E daqui eu recordo, né, duas coisas importantes que estão presentes na teologia fundamental, que nos mostram a importância de também recorrer ao catecismo, e eu explico de que forma. A teologia fundamental, tal qual nós conhecemos hoje, antigamente fazia referência simplesmente ao que conhecemos como apologética, defesa da nossa fé. Então era muito comum tratados enormes de apologética, tratando de temas específicos, defendendo as razões da fé a partir das Sagradas Escrituras, os textos dos Santos Padres, os textos magisteriais. E essa visão apologética, essa visão de defesa, ela continua existindo dentro da teologia fundamental. Mas existe hoje, dentro da teologia fundamental, uma outra área que também busca dar respostas, né, por assim dizer, aos anseios do mundo de hoje. Então, ao homem de hoje, aos problemas que esse homem passa, de que maneira a teologia poderia dar respostas. Então, precisamos compreender que essa segunda parte, muitas vezes, é tratada como a única forma de se fazer teologia fundamental. Mas essa primeira parte, a parte da apologética, de ir nas razões da fé, ela necessita que nós busquemos, por exemplo, no catecismo, as definições clássicas que nós temos do que é o homem, de quem é Deus, de quem é Cristo, de quem é o Espírito Santo, né, as separações clássicas, né, de cada um dos 12 artigos do credo, né, os ensinamentos que estão resultantes nele. Então, o catecismo pode não ser realmente, na visão, na concepção de alguns, fonte suficiente para se realizar essa teologia fundamental que promove o diálogo. Mas ele é, sem dúvida, necessário para realizar essa teologia fundamental que está fundamentada, assim, de certa forma, na apologética, na defesa da fé. Então,
é no catecismo que nós temos a certeza do que é que se trata da fé da igreja, professada pela igreja, e do que se trata de um pensamento de um teólogo. Então, nem tudo que nós aprendemos é, de fato, o ensinamento da igreja. Às vezes é um pensamento de um teólogo. É comum nesses vídeos na internet, até mesmo o próprio padre Paulo Ricardo, muitas vezes ele coloca: a igreja não tem uma resposta sobre isso. Porém, convido vocês que estão assistindo esse vídeo a fazer comigo um esforço teológico para tentar compreender. Então, aquilo que é da fé da igreja e aquilo que é um pensamento de um teólogo, a gente só consegue fazer com apoio, por exemplo, do catecismo, né, que é onde está sintetizado a gente a pode fé. fazer o mesmo raciocínio. Você falou de situações em que a igreja ainda não tem uma posição clara, ainda não se definiu, onde você faz um diálogo entre a situação posta propriamente, a posição de um teólogo numa teologia especulativa, mas você só consegue fazer esse diálogo tendo por base a fé da igreja, que está expressa de uma forma sintética do ponto de vista desse monumento que é a Igreja Católica, mas para nós, de maneira muito profunda, no catecismo. Nós podemos fazer esse mesmo raciocínio em relação às revelações privadas. Né? Em relação às revelações privadas. No caso das revelações privadas, de certa forma, hoje em dia se observa um grande afluxo de católicos, hoje não, eu acho que sempre, né? Os católicos sempre vão em busca de revelações privadas, né? Do que disse Nossa Senhora em determinadas aparições, do que disse determinados santos que tiveram experiências místicas. E muitas vezes alguns católicos vivem ou fundamentam parte da sua fé em revelações privadas. Bom, enfim, isso tem um certo problema, porque as revelações privadas, como nós sabemos, e já dissemos isso em sala de aula, elas não inovam e elas não constituem matéria da revelação pública, daquilo que é essencial para a nossa salvação. E, portanto, mesmo quando a igreja reconhece um evento místico como uma revelação privada, ela não exige que nós depositemos fé, que nós acreditemos ou que temos devoção por essa revelação privada. Então, fica aqui um conselho, uma formação no sentido de que as revelações privadas pelas quais eu tenho devoção, e aí eu estou dizendo eu mesmo, Gabriel, né? As revelações privadas pelas quais eu tenho devoção, elas devem ser sempre cotejadas à luz, né, das escrituras, da revelação pública, né, da tradição da igreja e do magistério. E uma das formas de eu fazer isso de uma maneira assim, até em casa mesmo, pessoalmente, é utilizando o catecismo. Não é? Então, eu tenho uma revelação privada, me informam lá que se eu usar esse escapulário, eu terei tal e tal promessa. Bom, vamos ver no catecismo como é que se realizam aquelas promessas, como é que se realiza. Enfim, eu preciso fazer sem desprezar as revelações privadas, mas eu preciso examiná-las à luz do catecismo. Né? Nunca, jamais, isoladas e menos ainda contrariamente ao que diz a fé da igreja expressa no catecismo. Exatamente. Então, muito bem lembrado essa questão aí, né, das revelações particulares, das revelações privadas. É comum nos textos em teologia utilizarmos, inclusive, a palavra revelação com R maiúsculo, como se fosse um substantivo próprio, para se referir a essas revelações que são Sagradas Escrituras e a tradição do magistério. E nos referirmos às revelações particulares, aquelas que não são necessárias para complementar, não tem nada para complementar na fé, no que diz respeito à revelação, de revelações com R minúsculo. Então, o catecismo traz bem essa diferença para nós.
Já entrando aqui também nessa questão também da revelação, uma das coisas que nós buscamos também trabalhar e abordar na teologia fundamental é a questão do próprio fenômeno religioso, né? Será que Deus começa a revelar-se somente dentro do cristianismo, tal qual nós conhecemos? Somente na pessoa de Cristo é que se dá essa revelação? Ou já desde a criação do mundo, ou desde a existência do mundo, não existe uma forma pedagógica pela qual Deus vai se revelando? Então, uma das coisas interessantes, e tocando já nesse item principal que o Gabriel destacou no catecismo, do homem ser capaz de Deus, nós temos também esse debate em relação ao fenômeno religioso, né? Eu destaquei aqui alguns pontos de um dos livros do Dom Estevão Bittencourt, que está presente naquele curso chamado Mater Ecclesia. Ele destaca para nós que dentro do fenômeno religioso é necessário questionar o próprio fato religioso em si, né, de que maneira que ele se dá fenomenologicamente, a noção de religião, né, então o que significa a própria palavra religião, que noção que nós temos, a origem da religião. Então podemos imaginar uma religião primária, mais rústica, né, uma forma elementar das pessoas viverem esse religar com Deus, e podemos também imaginar a religião de uma forma instituída. Você fazia essa diferenciação entre o povo de Deus e propriamente Israel, mas nós sabemos bem pelas Sagradas Escrituras que só após ali a vivência que é narrado para nós nos livros de Esdras e Neemias, que propriamente esse povo de Deus passa a ser considerado como judeu, né? A partir do momento em que se estabelece e fundamenta de maneira normativa a religião deles, o culto deles, é que passam a serem considerados como judeus. É só a partir dali que o judaísmo como religião propriamente existe. Antes tinha a fé daquele povo de Deus. Então, ele coloca essa questão também, em que momento que se dá a origem da religião. Outra questão, né, as religiões e as civilizações. Como é que nós podemos, olhando a própria história, interpretar essas manifestações de Deus, ou melhor, essa manifestação do homem tentando responder a Deus? E destacando também alguns pontos principais de reflexões sobre o ateísmo, né? Então, temos aqueles que acreditam de maneira mais genérica, aqueles que não acreditam e aqueles que é indiferente acreditar ou não, né? Quais são as argumentações, quais são os pensamentos, as sinceras hipóteses que passam realmente na cabeça de alguém que não acredita em nada, né? Será que não se questionou ou diante de uma questão acabou respondendo negativamente a essa crença? Então são questões que nós trabalhamos bem no fenômeno religioso. Então, partindo dessa ideia de que o homem é capaz de Deus, o homem é capaz de responder a Deus, observamos ao longo da história esse fenômeno religioso. Então, de que maneira devemos compreender esse próprio fenômeno? Isso nos ajuda também a fundamentar a nossa fé. Sobre... Diga, João. Não, só complementando, assim, esse é um dos elementos assim que precedem esse próprio questionamento, né, de quem é Deus. Compreender o fenômeno religioso como um todo, né, na sua história, na sua etimologia, na sua instituição. Então, é fundamental ter essa crítica acentuada sobre o que de fato é o fenômeno religioso, né, o que ele significa para a história do homem. E como diz, por exemplo, um dos autores de antropologia filosófica, Batista Mondin, o homem é um homem que tem as suas características, o ser religioso, né? O que significa essa afirmação do Batista Mondin de que o homem é um ser religioso, por exemplo, né? Então, questões assim que nos cabem refletir sobre, né? Na verdade, são necessárias. Não tem como... Na verdade, os itens 7 e seguintes do catecismo que respondem à pergunta de Batista Mondin sobre o homo religioso, né? Porque ele começa a dizer o homem é capaz de Deus, no sentido de inferir, no sentido de imaginar uma divindade, no sentido de desejar que ela
que ela exista, né? E aí a antropologia nos mostra, e a história nos mostra, que ao longo do tempo, da história e do espaço, nas diversas civilizações, você teve sempre o fenômeno religioso, né? Como algo imanente, próprio do ser humano, próprio de uma cultura, próprio da civilização humana, né? A partir de um determinado momento da civilização humana, a religiosidade, esse ser capaz de Deus, é algo imanente, é algo próprio. Mas, como sabemos, por mais que o homem se esforce e por mais que seja a sua capacidade imaginativa bem forte, ele não pode jamais concluir ou conhecer a Deus. É preciso que Deus venha ao encontro do homem. E esse vir de Deus ao encontro do homem é o que nós chamamos na fé católica de revelação. É Deus que se revela ao homem. E se revela por meio de várias formas, não é? Por meio de várias alianças. A aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés e o povo de Deus, a aliança davídica, enfim. Constituindo Israel um povo por meio do qual ele vai se encarnar e protagonizar a última aliança, que é o próprio Cristo, na cruz e na ressurreição. E aqui a gente já vou encerrar nessa revisão de teologia fundamental, assim, para tentar também tratarmos um pouco mais de introdução às Sagradas Escrituras. Essa visão que você traz dessas alianças seria também uma maneira pedagógica da gente interpretar a história das Sagradas Escrituras não propriamente como um livro histórico, mas como um livro que revela, né, uma interação de Deus para com o homem. E essa interação ela se dá de maneira mais... Deus entrando na história. Exatamente. Esse Deus entrando na história do homem concretiza-se uma vez que o próprio homem necessita de símbolos, de ritos, de gestos, para que isso possa, de alguma forma, preencher a sua inteligência, ou seja, por meio dos sentidos, também os gestos, né, que Deus tem na história, de pontuar um elemento importante, é por meio de alianças. Então, essa aliança, normalmente, ela tem um símbolo, ela tem uma palavra, ela tem um significado, ela tem algo que permeia de maneira concreta essa materialidade humana, né, e permite com que Deus vá muito além de um elemento histórico, né? Não é simplesmente uma descrição, a narrativa histórica, mas essa aliança constitui algo que as próprias Sagradas Escrituras não são capazes de narrar, que é essa experiência íntima do homem com Deus e de toda a humanidade com Deus. Bom, em relação às Sagradas Escrituras, eu acho que é fundamental, numa parte introdutória, a gente deixar de uma maneira bem clara o conceito, a concepção católica de palavra de Deus. Porque, comumente, nas várias formas e expressões do cristianismo, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, obviamente, ela tem a sua importância fundamental e ela tem uma presença muito forte. E, por exemplo, os nossos irmãos protestantes tomam, a partir de um princípio histórico configurado por Martinho Lutero, chamado Sola Scriptura, tomam as Sagradas Escrituras como o conjunto, um material e completo da revelação de Deus. Ou seja, tudo que Deus quis dizer ao homem, tudo que Deus quis mostrar ao homem acerca de si mesmo, e tudo aquilo que Deus quis ensinar ao homem, para que esse homem pudesse ter com Deus uma comunhão, uma convivência, e que isso apontasse de alguma forma para, no futuro, uma união, não é? Que nós chamamos de salvação, tudo estaria disposto nas Sagradas Escrituras. Tem até uma expressão muito comum no meio evangélico, que é dizer que a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, constitui a única regra de fé e de prática. Na concepção católica, na nossa concepção católica e histórica da Igreja, nós compreendemos que a expressão palavra de Deus é mais ampla
do que Sagradas Escrituras. Né? Uhum. E nós nos valemos, sobretudo, de um elemento histórico e das palavras do próprio Cristo. No Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20, que é o finalzinho, são as últimas palavras do Evangelho de São Mateus, tem um pequeno diálogo entre o próprio Cristo e os seus discípulos. Momentos antes da ascensão, ele tem esse diálogo e normalmente nós chamamos isso de a grande comissão, uma grande missão que Cristo deu à igreja. E ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as, ou batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei, e eu estarei convosco todos os séculos. Eu acho que a bateria vai cair. Bom, Isso é você a minha ou a continua sua? sozinho. Eu acho que é a minha. Tá. Mas Bom, tá para completar 1 hora, já vai terminar aqui também. o que eu quero dizer, enfim, a igreja inicia a sua missão ensinando e levando adiante aquilo que ela recebeu do Senhor, que foi dado aos apóstolos. Esses apóstolos tomam esse conjunto de ensinamento e repassam aos seus sucessores, que são os bispos, né? E esse conjunto de ensinamentos de Cristo e essa vivência e ensinamentos dos próprios apóstolos, nós chamamos de tradição. A partir de um certo momento na história, isso é lá pelo ano 80, começam a escrever algumas coisas, algumas das memórias de Cristo, que nós vamos chamar de evangelhos, algumas cartas a algumas igrejas, que nós vamos chamar de livros do Novo Testamento. Mas veja bem, é a tradição que nos dá as Escrituras. Então, na concepção católica, a palavra de Deus, ou seja, o ensinamento de Deus, o depósito da fé, ele é composto pela tradição apostólica, aquilo que os apóstolos receberam de Cristo e praticaram do início e repassaram aos seus sucessores, mais as Sagradas Escrituras. E esses dois conjuntos estão harmonicamente entrelaçados. A tradição e as Escrituras. Sem contradição. Certo? Mas lembrando que foi primeiro a tradição, depois as Escrituras, não é? Que de certa forma positivaram, deixaram escrito uma parte da tradição. Por isso a nossa fé está nesses dois fundamentos. E esses dois fundamentos não são aclarados, não são garantidos, não são detalhados, não são ensinados pelo magistério da Igreja. Não é? E sabemos historicamente também que as Escrituras, elas começam a ser compiladas ali pelo ano 80, mas em fragmentos, em pedaços de fragmentos de cartas que são ajuntados ao longo dos primeiros séculos, e ela só vai estar presente, tal com os 27 livros do Novo Testamento, tal qual nós conhecemos, lá no final do século IV, lá pelo ano 398. Então você tem de imaginar que nos primeiros 400 anos da Igreja, ela viveu praticamente sem as Escrituras Sagradas, apenas com o ensinamento dos apóstolos, apenas com a tradição apostólica. Não é? Ela veio depois, trouxe esses ensinamentos por escrito, o que fortaleceu e de certa forma, deu mais substância àqueles ensinamentos, e assim continuou. Então, não podemos limitar a nossa fé, a nossa crença, a nossa compreensão da revelação apenas nas Escrituras. Elas compõem, elas são relevantes, elas são veneradas pela Igreja, como nos diz o Catecismo no item 101, mas elas não encerram o conjunto daquilo que conhecemos como Palavra de Deus. Porque ao lado das Escrituras, a tradição apostólica também é Palavra de Deus. Né? E muito daquilo que nós cremos não está necessariamente escrito nas Escrituras, mas está harmonicamente disposto ou baseado nas Escrituras. E ainda tem mais uma questão histórica que a gente ainda pode estender um pouco mais. As Escrituras eram, os livros até o século IV, eles eram escritos em pergaminhos
com letras grandes, com gravuras, com aquele formato medieval. Portanto, um exemplar da Bíblia ocupava toda uma biblioteca. Pouquíssimas igrejas, mosteiros e mais tarde universidades tinham acesso a toda a Escritura. E isso vai até mais ou menos o ano 1470, quando Gutenberg faz a imprensa de tipos móveis e consegue se imprimir as Escrituras. Então, eu vou dizer, nos primeiros 15 séculos, a igreja viveu sem um acesso direto, constante e universal às Sagradas Escrituras. Embora, a partir do final do século V, IV, início do século V, elas já existiam, somente a partir do século XV para o século XVI é que o acesso pôde ser mais palpável, mais concreto, por conta da invenção da imprensa. Não estamos aqui, entendam bem, diminuindo a importância das Sagradas Escrituras, muito pelo contrário. A igreja venera e recomenda que todo católico leia e conheça as Sagradas Escrituras. Mas é fundamental que a gente creia que nós somos católicos apostólicos. A nossa fé está fundada, sobretudo, na tradição dos apóstolos, né? Na tradição da igreja, que ao lado das Escrituras compõe o que nós chamamos de Palavra de Deus. Palavra de Deus. E uma coisa também, né, para ressaltar a importância também da igreja dentro desse processo, né, da próprio estabelecimento do cânon bíblico, a gente sabe que nos primeiros séculos houveram também outros escritos, alguns dos quais nós temos acesso hoje, mas eles não necessariamente são considerados inspirados. E daí, uma simples questão também que a teologia fundamental faz quem é que determinou, ou qual foi o critério de escolher tal livro ou tal livro. E a gente aprende, né, que dentro dessa própria história, né, no qual se checa a autoridade dos livros sagrados e a sua própria inspiração, um dos critérios mais óbvios que nós temos é a questão da própria utilização. Existiam livros que eram utilizados mais do que outros livros. E não só nessa utilização, mas livros que tinham, né, uma importância maior dentro da própria vida dos apóstolos, dentro da vida das comunidades seguintes aos apóstolos. Então, a própria utilização do livro, né, no seu contexto, a sua própria permanência na história, é algo que dá para nós essa possibilidade de avaliar também essa inspiração. Mas é necessário vir uma autoridade e bater, por assim dizer, um martelo e dizer assim, finalmente aqui está, ou aqui estão os livros que são inspirados, os livros que são pertencentes ao cânon, e aqui não estão os livros que pertencem ao cânon. Então, essa própria atitude da igreja, essa própria autoridade que a igreja tem de estabelecer, né, de definir, né, já por volta do século IV, nós já tínhamos praticamente todos os livros, praticamente não, todos os livros que nós temos no cânon hoje. Mais ou menos no concílio de Cartago e de Hipona, por volta de 397, 398, quando o Papa Dámaso encomenda a São Jerônimo que ele faça a tradução dos 27 livros que já compunham o Novo Testamento, que ele fizesse a tradução para o latim, né? Gerando a Vulgata, a Bíblia Vulgata. O Jerônimo utilizou um latim mais popular para fazer a tradução, que é a base das escrituras, das traduções hoje. 398, né? Então você teve nós tivemos diversas listas que iam sendo depurados, porque, como o Jeová disse, existiam diversos outros manuscritos, existem dezenas de evangelhos, né? E a igreja teve de ir depurando e fazendo uma crítica de cada um, vendo quais eram os mais utilizados, para chegar à conclusão, claro, sempre sob a assistência do Espírito Santo. Esse trabalho não é um trabalho apenas filológico, bibliográfico e intelectual, é um trabalho que contou, obviamente, com a assistência do Espírito Santo de uma forma muito especial, para que se definisse os 27 livros que compõem, então, o Novo Testamento. E isso é vertido depois pelo Jerônimo de Estridão, né, por São Jerônimo, para o latim.
não é sem razão que o mês de setembro é o mês em que comemoramos o mês da Bíblia. Essa é uma tradição em todo o Ocidente. Comemoramos o mês de setembro, o mês da Bíblia, porque nós celebramos o dia de São Jerônimo, no dia 30 de setembro. Então, ficou aí uma homenagem ao trabalho desse grande cristão, desse grande santo, que é São Jerônimo. Uhum. Muito. Opa, travou aqui. Eu acho que a bateria do celular do Gabriel acabou. Mas, de qualquer maneira, estamos já perto aqui de completar 1 hora de vídeo, né? Já vai encerrar daqui a pouco também. Então, a ideia, né, dessa nossa live aqui era de poder, em relação à teologia fundamental e um pouco do que nós falamos em relação à introdução às Sagradas Escrituras. Então, era mais para dar uma visão geral, né? Os alunos da Escola da Fé, a quem esse vídeo mais propriamente está direcionado, né? Por meio do WhatsApp, também pode lançar outras perguntas, fiquem à vontade. E quero agradecer